Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Ao longo do mês de maio, nós estamos estudando sobre a família como um projeto de Deus. No último domingo, nós falamos aqui sobre a criação da família, e o propósito de Deus para ela. E hoje nós avançaremos. Neste culto, nós estudaremos a passagem de Efésios, no capítulo 5, versos 22 a 33, e falaremos sobre o relacionamento conjugal à luz da palavra de Deus. No culto das 19h30, nós seremos conduzidos na exposição da palavra pelo reverendo Diógenes, e nós ouviremos um sermão com base no livro de Ruth, e aprenderemos sobre lições que decorrem de uma verdadeira aliança e que alcançam o ambiente familiar. Portanto, você que nos acompanha pela internet agora ou pela NTV, caso queira também participar ou assistir o culto das 19h30, você pode sintonizar no nosso canal, no YouTube ou no Facebook da nossa igreja. A transmissão das 19h30 ocorrerá somente no Facebook e no YouTube da nossa igreja. E ao longo do mês, todo mês, nós vamos trabalhar esses temas relacionados à família. O texto bíblico que nós leremos é Efésios capítulo 5, versos 22 a 33. Eu peço que você, por favor, acompanhe a leitura do texto sagrado. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Permita-me abrir um parêntese aqui, tá? Talvez pela leitura desses dois versos, é possível que alguém já tenha sido tentado. Vocês que estão aqui no templo não tem como fugir. Mas a gente estava conversando sobre isso essa semana, reverendo? Que a comodidade de estar em casa e ver pelo celular, pelo computador ou pela TV, de repente o pastor fala alguma coisa que, isso aqui eu não quero ouvir não, ou não me agrada muito, o que é que eu faço? Eu vou lá e procuro um outro pregador que esteja pregando uma outra mensagem, vai assim, não, eu vou ouvir esse daqui, porque... E essa comodidade, tem facilitado muito para muita gente. Nesse mesmo horário, eu não deveria falar isso, mas eu vou falar. Nesse mesmo horário é possível que você encontre aí na internet o reverendo Hernandes Dias Lopes pregando. Quem não gostaria de ouvir o reverendo Hernandes Dias Lopes pregar? Até eu gostaria de ouvir. Todos nós gostaríamos. Então, o pastor está lendo aí que a mulher é submissa ao marido, marido cabeça da mulher. Nossa, lá vem esse discurso antigo, retrógrado, lá de trás, que não aplica mais para o nosso tempo. Sabe de uma? Eu vou sintonizar em outro canal. Deixa eu continuar lendo o texto. Verso 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também amem a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Vamos orar? Pai querido, nós rogamos, em nome de Jesus, que o Senhor use de misericórdia para conosco e nos visite. Ó Deus amado, ensina o nosso coração nessa noite, que a palavra do Senhor, ó Pai, de fato seja observada, que
que a palavra do Senhor seja de fato crida e também obedecida. Ajuda-nos, ó Deus, por favor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos falar então, meus queridos, sobre o relacionamento conjugal à luz da palavra do nosso Deus. É importante dizer, e nós trabalhamos muito isso nos aconselhamentos pré-nupciais, que quando um noivo e a noiva, eles pretendem se lançar no casamento ou no matrimônio, formar uma relação conjugal, eles costumam trazer para esta relação aquilo que eles construíram ao longo da vida e que forma a sua perspectiva de vida. Eu costumo chamar isso, nos aconselhamentos pré-nupciais, de referencial teórico. Os noivos trazem consigo seus referenciais teóricos, cada um do seu ambiente familiar, da sua história, da sua formação acadêmica, do seu contexto social. E aí então, os noivos, em um determinado momento, estão juntos em uma só realidade para construir uma família. E é curioso isso, porque muitas vezes os referenciais teóricos são distantes e muitos dos conflitos nascem, por exemplo, por causa da utilização de palavras. Existem palavras que para no contexto familiar, eram ditas de maneira corriqueira e não queriam dizer absolutamente nada. Mas no contexto familiar do outro, aquela palavra era uma ofensa terrível. E por causa disso, é possível que eles experimentem um conflito conjugal, justamente por causa do referencial teórico que difere de um para o outro. Alguns vão chamar esse referencial teórico de cosmovisão, ou a visão que temos da vida. Aquilo que deve reger a nossa concepção, aquilo que nós usamos para interpretar os fatos da existência. É necessário entender que no relacionamento conjugal entre cristãos, estes, tanto o noivo quanto a noiva, ou marido e mulher, eles devem aplicar nas suas vidas o referencial teórico que é modelado pela Escritura Sagrada. Ou seja, há um ponto de convergência. Qual é o ponto de convergência? O texto bíblico, a Escritura Sagrada. Quando marido e mulher se voltam para a palavra de Deus, eles conseguirão encontrar na palavra de Deus o respaldo necessário para estabelecer os critérios apropriados e assim aplicá-los na sua comunicação, aplicá-los na resolução de conflitos, aplicá-los na demonstração de afeto, aplicá-los nas funções desempenhadas dentro de casa, tanto por um quanto por outro. De certo modo, o que nós estamos afirmando aqui de maneira introdutória é que marido e mulher necessitam, cada vez mais, voltar o coração para a palavra de Deus, a fim de que, por meio da palavra, eles sejam instruídos a encontrar um caminho de acordo para uma vida de graça, de beleza e, acima de tudo, que glorifica ao Senhor. Quando nós voltamos, então, a nossa atenção para a palavra, nós vamos encontrar alguns princípios que podem ser aplicados à vida conjugal. E eu quero, nessa noite, olhar apenas 3 princípios, partindo do texto sagrado que nós acabamos de ler. O primeiro deles, considerando o ensino da palavra de Deus, que definição nós podemos dar para o casamento? Olhando para esse texto bíblico que nós acabamos de ler, qual é a definição que nós podemos trabalhar para a realidade do casamento? Por favor, volte os seus olhos para os versos 31 e 32, mais uma vez. E eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, tanto você que está aqui no templo, quanto você que nos acompanha pela transmissão. Versos 31 e 32, o texto sagrado diz: Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. É importante que você se recorde, meu irmão, minha irmã,
que o apóstolo Paulo aqui não está inventando um conceito novo, ele não está criando algo que não existe. Pelo contrário, o apóstolo Paulo está aqui fazendo referência a um texto bíblico que já havia sido conhecido pelos judeus há muitos anos atrás. Talvez a sua Bíblia tenha esse recurso, se você quiser, esses versos que nós acabamos de ler, o 30 e o 31 especialmente, talvez na sua Bíblia tenha uma letra pequena, ao lado de algumas das palavras. Por exemplo, ao lado da palavra carne, no final, tornarão os dois uma só carne. Se a sua Bíblia tiver essa letrinha pequena, é um sistema de referência que algumas Bíblias trazem e que auxilia demais no estudo da Escritura Sagrada. Se você encontrou essa letrinha pequena, tá? Aí você vai ver que essa letra vai estar em algum lugar aí na página da sua Bíblia, apontando para um outro texto bíblico. No meu caso aqui, está apontando para um texto sagrado em Gênesis capítulo 2, verso 24. Em Gênesis capítulo 2, verso 24, nós temos a criação do homem e da mulher. Um relato detalhado da criação do homem e da mulher. E ali então nós temos, de maneira clara e inquestionável, a formação desse primeiro núcleo, ou a instituição do casamento, marido e mulher. Um casamento celebrado na presença do Senhor, pelo próprio Deus. E agora Adão e Eva estão unidos para formar a família. Mas o que nós devemos falar aqui é que às vezes as pessoas tendem a imaginar o casamento tão somente como a cerimônia em si. E é importante falarmos, meus queridos, que na cerimônia o que nós temos, na verdade, é uma celebração entre pessoas que compreenderam a vontade de Deus para as suas vidas ao formar uma família que será consagrada diante do Senhor. A cerimônia não define o casamento, mas a cerimônia faz parte de um todo. É como se fosse um momento de celebração sublime, que remete a uma trajetória que deve ser ainda mais linda do que a cerimônia que foi realizada. A história precisa ser mais bonita que as flores que foram colocadas no corredor da igreja, porque aquelas flores murcharão. A história precisa ser mais bonita do que as músicas que foram cantadas na celebração, porque com o passar do tempo, as músicas serão esquecidas. A história precisa ser marcada de uma maneira mais sublime, mais extraordinária, do que até mesmo a participação do pastor e a sua oração ou pregação, porque até mesmo isso pode ficar no esquecimento. Entretanto, a trajetória que está sendo construída não pode ser apagada. Portanto, o casamento não pode ser definido como a cerimônia em si. O casamento, biblicamente falando, precisa ser definido como uma aliança entre um homem e uma mulher. E eu quero repetir isso, por favor. Uma aliança entre homem e mulher, do modo como Deus fez em Gênesis. Na criação, homem e mulher. É uma relação de ligação, de vínculo, um vínculo de amor, um vínculo de vida, que une homem e mulher em suas vidas para o restante delas. E aí então vem aquela frase, né, que vocês todos conhecem das celebrações de casamento, até que a morte os separe. Sim, queridos, até que a morte os separe. É importante que você entenda que o casamento é esta aliança estabelecida por Deus, instituída por Ele, vivida diante de Deus. Para quê? Para expressar simbolicamente a união de Deus com o seu povo. Quando nós falamos então da união do homem com a mulher, nós temos aqui nesta união uma simbologia, e é a simbologia da união de Deus com o seu povo, por meio de um amor que é real e por meio de um amor que é leal.
Por isso, o relacionamento de marido e mulher apontam para o relacionamento de Cristo e da igreja. E aqui então você vai entender de um modo muito claro por que o diabo tem feito de tudo para destruir os casais e por que o diabo tem feito de tudo para destruir a relação conjugal como sendo homem e mulher. Porque ele não quer que nesta simbologia Cristo seja reconhecido no seu relacionamento com a igreja. O relacionamento de um marido com a sua esposa deve apontar para Cristo e a sua noiva. Queridos, quando nós observamos esses versos e estes fatos, nós vamos ver que esse casamento foi proposto pelo Senhor e definido pelo Senhor na criação. E talvez, quando a gente fale desses aspectos, alguém fique assim, pastor, mas você está falando isso aí, mas você não sabe a realidade que eu vivo dentro de casa. Você não sabe como é a mulher que vive comigo. E a mulher talvez esteja, você não sabe, pastor, quem é o homem que está vivendo comigo dentro de casa e como ele se comporta. Eu quero que você entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Nós ainda estamos em Gênesis 1 e 2. O apóstolo Paulo ainda está citando Gênesis 1 e 2. E daí, o que isso significa? Que Gênesis 3 ainda não aconteceu. Daqui a pouco nós vamos chegar lá. Em Gênesis 1 e 2, nós temos o ideal de Deus estabelecido para a vida conjugal. E esse ideal deve ser buscado. Nesse ideal da criação, Deus colocou homem e mulher em posição igual diante dele. Eles foram criados com capacidade e responsabilidade de conhecer e de glorificar a Deus do mesmo jeito. Os dois gêneros possuem a mesma natureza e o mesmo intelecto. Homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Ambos são igualmente vistos pelo Senhor. Ambos são igualmente amados pelo Senhor. Ambos são igualmente aceitos pelo Senhor. Queridos, se a gente começar falando isso, todo esse preconceito contra a igreja, quando ela fala sobre o homem como cabeça e a mulher como submissa, cai por terra. Porque uma das primeiras coisas que nós estamos admitindo é que ambos foram criados com a mesma dignidade diante de Deus. A mesma dignidade. Entretanto, é importante você entender que desde a criação, homem e mulher, eles são funcionalmente diferentes. Deus atribuiu funções diferentes, não é dignidade, funções diferentes para homem e para mulher. Portanto, nesse primeiro aspecto, é importante que você e eu entendamos que o casamento, ele foi dado por Deus como uma aliança entre homem e mulher, que tem a finalidade de apontar a aliança de Deus com o seu povo, de Cristo com a sua noiva, a fim de que o Senhor seja glorificado na relação. E essa última parte eu não tinha dito ainda. Quando nós admitimos que é para que o Senhor seja glorificado, a finalidade última do casamento, ou a finalidade prioritária do casamento, é a glória de Deus. Não é a felicidade do homem, não é a felicidade da mulher. É Deus sendo glorificado na vida e na obediência de marido e mulher. Agora, no verso 33 de Efésios, capítulo 5, considerando o ensino da palavra, o que é que a gente pode inferir sobre marido e mulher? Veja o verso 33, diz assim: não obstante, vós, cada um de per si, também amem a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Eu quero que você se recorde aqui que o apóstolo Paulo escreveu para um público que estava necessitando de orientação. E essa necessidade apontava para alguma dificuldade ocorrida que requeria atenção e zelo. Então o apóstolo Paulo está oferecendo instrução para quem necessita de instrução.
O apóstolo Paulo está dando orientação para quem necessita ser orientado. Nós sabemos, queridos, que Paulo escreve para aqueles que foram alcançados pela graça, para aqueles que foram salvos em Cristo, mas para aqueles que lutavam ainda contra a realidade do pecado. Agora nós estamos chegando em Gênesis 3. Que lutavam contra a realidade do pecado. Por favor, faça um exercício aí. Olhe no capítulo de número 5. Se você quiser, comece no capítulo 4 de Efésios. E você vai ver aqui o apóstolo Paulo falando de realidades do pecado que precisavam ser deixadas, abandonadas. Vá para o capítulo 4, verso 25. Olha só o que está escrito aí. Por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. No próximo verso ele vai falar de furto. E aí então ele vai falar de outros problemas. Veja no verso 31. Amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, malícia, dureza de coração por não perdoar, verso 32. E por aí vai, ele está falando de problemas reais que estão alojados no coração do homem. E agora aplicando no contexto do casamento, podemos dizer, problemas reais que estão alojados no coração do marido e da mulher. É por essa razão que no capítulo 5, verso 33, nós acabamos de ler, ele está dando uma orientação ao casal, A dificuldade precisava ser tratada de maneira clara. E percebam, essa dificuldade não era uma dificuldade presente somente para aqueles que foram alcançados pelo Evangelho da Graça. No contexto cultural da época em que o apóstolo Paulo escreveu essa carta, a mulher sofria e muito. Veja que a mulher sofria na mão dos judeus, a mulher sofria na mão dos gregos, a mulher sofria na mão dos romanos, e o apóstolo Paulo vem com esse ensino para poder abalar, para dizer assim, olha, transtornar tudo, está tudo errado o que vocês estão fazendo, a dignidade da mulher não pode ser menosprezada. Como assim, pastor? Como assim? Como elas sofriam? Olha, os judeus, eles tinham um conceito muito baixo das mulheres. Há autores que vão dizer que os judeus acordavam pela manhã e oravam agradecendo a Deus. E a oração do judeu era a seguinte, ele agradecia da seguinte forma, ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor não me fez um pagão, o Senhor não me fez um escravo e o Senhor não me fez uma mulher. Os gregos, as mulheres, para os gregos, também não eram valorizadas. A situação era muito triste e a prostituição marcava a vida das mulheres no mundo grego. Demóstenes escreve dizendo o seguinte, temos prostitutas para o prazer, concubinas para o sexo diário e esposas com o propósito de ter filhos legítimos. Esse era o pensamento dos gregos. Os romanos, para os romanos, o divórcio era algo tão comum. As mulheres também não tinham valor. Sabe como as mulheres romanas marcavam os anos das suas vidas? Pelo nome dos maridos. Haviam mulheres que já haviam possuído 10 maridos, 15 maridos, 25 maridos. E elas marcavam os anos das suas vidas pelo nome dos maridos. Tudo isso era o retrato da sociedade daqueles dias. E o apóstolo Paulo então vem com um ensino que traz um impacto, que transtorna, trazendo orientação para o homem, trazendo orientação para a mulher, a fim de que homem e mulher encarem esses problemas de frente. O que nós podemos inferir, queridos, aqui dessa exposição até esse momento, deste ponto, é que tanto homem quanto mulher eram pecadores e necessitavam da graça de Deus. É por isso que tanto marido quanto mulher precisavam admitir cada vez mais cedo as suas falhas. Porque quanto mais cedo eles admitissem as suas falhas, maiores seriam as possibilidades de sucesso, de alegria e de paz dentro de casa. Ah, irmãos, isso aqui tem implicações tremendas. Especialmente quando a gente pensa em Gênesis. Porque quando a gente pensa em Gênesis, no capítulo 1 e 2...
Adão está super empolgado, olhando para aquela mulher, eu creio, muito bonita, e ele faz um poema para sua esposa. Já pensou? Você, esposa, seu marido, todo dia fazendo um poema para você, né? Você vai ficar feliz demais. Aí vem a página, vira a página, Gênesis 3. Oh Deus, estava tudo bem, mas o Senhor me deu essa mulher aqui, e foi ela que me deu do fruto. Agora a harmonia foi quebrada. A comunicação agora é feita para acusar. Já viram que marido e mulher nos conflitos dentro de casa utilizam palavras escolhidas a dedo, porque sabem que vão ofender, e usam essas palavras para atingir o coração do outro como uma flecha cheia de veneno. A comunicação foi totalmente prejudicada. A paz entre eles foi prejudicada, a harmonia foi prejudicada. Porque marido e mulher passaram a ser pecadores que necessitam da graça de Deus. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, eu quero te dar um conselho. Para de ficar buscando defeito no seu marido, para de ficar buscando defeito na sua mulher. O problema começa aqui. O problema começa em cada um de nós. Eu gosto muito de um autor, ele vai falar algo que eu acho muito interessante, e eu quero ler as palavras dele. Ele declara assim: homens, a mulher radiante em cujo dedo você colocou aquela aliança é uma pecadora. Mulheres, o homem que lhe fez um juramento de perfeita fidelidade e de sacrifícios vitalícios é um pecador. Em cerimônias por todo mundo, todos os dias, sem exceção, são pecadores que dizem sim um para o outro. Então, se você quer buscar o caminho da restauração, comece confessando os seus pecados e abandonando os mesmos. Não é apontando o dedo para o cônjuge. Isso não significa deixar de repreender. Mas mesmo quando você for repreender, repreenda com amor, com mansidão. Porque todos nós estamos sujeitos a falhas. Guarde isso no seu coração. Quantos divórcios poderiam ter sido tratados de um outro modo, se marido e mulher tivessem lançado as pedras que carregavam em suas mãos ao chão e reconhecido os seus próprios pecados? Mas por dureza de coração, deixaram de chorar diante do Deus que restaura. Versos 22 a 30. Agora, considerando o ensino da palavra de Deus, quais são os deveres estabelecidos para marido e para mulher, que foram alcançados pela graça? Quais são os deveres estabelecidos? E aqui eu quero que você veja, porque do verso 22 ao 24, nós vamos ver os deveres aplicados às mulheres. E é interessante, né? Não são os direitos, são os deveres. Então, do verso 22 ao verso 24, os deveres das mulheres. Depois do verso 25 ao 29, os deveres dos homens. Então vamos olhar aqui esses deveres, 22 a 24. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Vejamos aqui as lições que decorrem destes versos. Veja que a ideia de submissão, guarde isso no seu coração, não é de inferioridade, nós já falamos isso. Ser submissa não é o mesmo que ser inferior. Ser submissa também não é algo para gerar competitividade ou rivalidade dentro de casa. Ser submissa é se colocar ao lado, é ser parceira em uma missão. Ainda, a ideia de submissão desenvolvida aqui pelo apóstolo, eu quero que você veja, é específica. Se você olhar para o texto, está dizendo assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Encontraram isso aí? Então é uma submissão aplicada ao contexto do lar. Então veja que o apóstolo não está minimizando a dignidade da mulher.
Ele não está dizendo que a mulher é submissa a todo o homem. Não, ele está dizendo que a mulher deve ser submissa ao marido. Em que contexto? Em casa, dentro de casa. Continue olhando e você vai ver ainda que a ideia de submissão jamais pode permitir transgressão a Deus. Então a mulher precisa ser submissa ao marido, mas se o marido está procurando conduzir a mulher para o caminho que desagrada ao Senhor, para distante do Senhor, importa que essa mulher obedeça a Deus. A obediência ao Senhor, em primeiro lugar. Ser submissa ao marido não é uma carta de liberdade para fazer qualquer coisa que ofenda a dignidade e a santidade de Deus. Não é. Não é. Submissão, minhas irmãs, é pôr-se debaixo da missão de outra pessoa. O que vocês precisam saber é qual é a missão do marido. A missão do marido é glorificar a Deus. E ele deve fazer isso amando a sua esposa. Ele deve fazer isso zelando por ela. Ele deve fazer isso protegendo e sustentando a sua esposa. A missão do marido é glorificar ao Senhor. Então, quando a mulher vê que o marido procura glorificar a Deus, ela se coloca ao lado dele. E por que se coloca ao lado? Porque Deus não tirou o osso dos pés para que a mulher se colocasse abaixo do seu marido, mas foi a costela para que se colocasse ao lado dele, a fim de que ao lado dele, vamos, querido, eu estou do seu lado, juntos, te fortalecendo, orando por você, eu estou junto contigo para a gente enfrentar estas coisas. Juntos irão buscar a glória de Deus para a família e para o relacionamento conjugal. Agora os maridos, verso 25 a 29. Veja, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Agora a palavra é dada aos maridos. E eu gosto muito da frase de um autor que ele vai dizer o seguinte: prestem atenção. É muito mais fácil uma mulher ser submissa ao marido, como a igreja é submissa a Cristo, do que um marido amar a esposa do modo como Cristo amou a igreja. O que se exige dos maridos aqui é amor. E qual é o modelo do amor? É o de Cristo pela sua igreja. E como Cristo amou a igreja? Cristo amou a igreja de uma maneira proposital. Ele se entregou por ela porque Ele quis. Ele mesmo disse isso, o evangelho narrado por João: ninguém tira a minha vida de mim, eu dou espontaneamente. Ele quis fazer isso. Cristo se entregou de maneira sacrificial, o amor dele foi sacrificial. Ele de fato e de verdade morreu em favor da igreja. Cristo se entregou de maneira altruísta. Quando ele se entregou e morreu na cruz por sua vida e pela minha vida, nós não tínhamos absolutamente nada para dar em troca a ele. Cristo se entregou e amou de maneira investidora, porque o texto vai dizer que ele fez isso para apresentar a noiva de maneira santa, perfeita, sem mácula, sem pecado. Ele investiu, o amor foi um investimento. Pensa comigo agora aí, homem de Deus, porque isso aqui serve para a minha vida também. É o que o apóstolo está falando sobre você e sobre mim, que nós devemos amar as esposas desse jeito. Já pensou nisso? Amar de maneira proposital, sacrificial, altruísta e investidora. Esse é o seu chamado e é o meu chamado. Deixa eu falar uma coisa muito séria, muito séria.
Tem muito marido por aí exigindo submissão das suas mulheres. A mesma submissão que a igreja deve ter a Cristo. Entretanto, estes mesmos maridos não estão dispostos a amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Há maridos cobrando submissão e negando o amor. Está errado. Isso precisa mudar. Meus irmãos, está na hora de mudar isso. O amor precisa ser dedicado de maneira a promover o bem espiritual da esposa. O Senhor Jesus nos deu esse modelo. Ele se entregou para santificar. Os maridos exercem uma liderança espiritual em casa. E essa liderança espiritual tem que ser exercida em amor. Nós precisamos zelar pela espiritualidade das nossas esposas. Se você, meu irmão, não tem conversado sobre o crescimento da fé da sua esposa, você precisa corrigir isso. Senta com ela, minha querida, meu bem, meu amor. Vai floreando primeiro, que se você precisar repreender, já preparou o caminho. Como é que está a sua vida espiritual? Você está lendo Bíblia? E a sua vida de oração? Muitos maridos têm negligenciado isso porque eles mesmos não têm tido vida com Deus. Lamentavelmente. O amor precisa ser dedicado, queridos, a ponto de alcançar a esposa em sua integralidade. Corpo, espiritualidade, emoções. Veja o verso 28 e o verso 29. Os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. O marido não fere a si mesmo. Quando ele fere a esposa, ele está ferindo a si mesmo. Presta atenção, meu irmão. Quando você dirige uma palavra dura, quando você dirige uma palavra ofensiva contra a sua esposa, quando você ignora a sua esposa, quando você é indiferente com ela, quando você não lhe dedica atenção, você está ferindo a sua esposa. E ao ferir a sua esposa, você está ferindo a si mesmo. É o que está aqui. Cuidado. Tenha o máximo de cuidado com isso. Nós não podemos fazer de uma matéria tão séria algo negligenciado de maneira tão irresponsável. Eu preciso concluir. Eu quero dizer assim a você, meu irmão e minha irmã: seja grato a Deus pela vida da sua esposa e pela vida do seu esposo. Ainda que vocês estejam passando por lutas, entenda uma coisa. Eu sempre entendi isso para a minha vida. E eu quero que você entenda isso para a sua, se você entender que é válido. A sua esposa, meu irmão, é um instrumento de Deus para moldar o seu caráter e levar você à semelhança de Jesus. Ela faz isso quando ela acerta, e ela faz isso também quando ela erra. Quando ela acerta, nós olhamos para o Deus que a capacitou e glorificamos ao Senhor. Quando ela erra, nós somos preparados a perdoá-la e amá-la. O mesmo vale para você, minha irmã, a respeito do seu marido. Pensa num homem de cabeça dura, mas ele é um instrumento de Deus para preparar o seu coração para que você seja mais parecida com Jesus. Tenha certeza disso. Eu quero te dar um outro conselho. Se tiver difícil, está complicado, perdoe, abrace, ame, cuide. Desista não. A Escritura Sagrada vai dizer que divórcio é fruto de dureza de coração. E há duas situações bíblicas para tal: adultério e abandono. Então esse discurso de que o amor acabou, está na Bíblia não. É morte. O que traz divórcio é morte. Isso é sério. Não é à toa que o Senhor fala no livro do profeta Malaquias que ele odeia o divórcio. E tem crescido cada vez mais, assustadoramente. Quero dizer a você ainda, jamais se esqueça, a relação conjugal aponta para Cristo e a noiva. É por isso que o inimigo está tão comprometido em destruir relacionamentos conjugais, porque ele não quer que Cristo seja visto no relacionamento com a igreja. É importante que você e eu saibamos disso.
a fim de assumirmos uma postura de perseverança e de honra da família que Deus instituiu. Eu quero dizer mais. Marido, mulher, a vida de vocês traz inevitavelmente implicações para a vida dos seus filhos. A maneira como vocês tratam um ao outro traz implicações inevitáveis sobre a vida dos seus filhos. Prestem atenção nisso, por favor. Ainda, a maneira como vocês se relacionam traz implicações inevitáveis para o culto doméstico, para a reunião da família diante do Senhor. É importante tomar o máximo de cuidado com isso. Quando o relacionamento entre marido e mulher é saudável, as implicações sobre os filhos e sobre o culto doméstico, o ambiente espiritual dentro de casa, essas implicações são inevitáveis. Eu pude ler recentemente, reverendo, a história de alguém que foi visitar Richard Baxter. E ao sair da casa de Baxter, ele saiu impressionado, encantado. O relacionamento de Baxter com a sua esposa, a presença das crianças. E ao sair ele relatou, é como se eu estivesse em um pedaço do céu na terra. Ah, queridos, que bom seria se as nossas casas fossem um pedaço do céu na terra, onde marido e mulher se amam de tal modo e vivem tão bem de tal modo, que a presença de Deus enche a casa. Como nós precisamos disso. E eu encerro dizendo a você, meu irmão, minha irmã, você que é solteiro ou solteira, e que está namorando, zele pelo seu relacionamento. Zele pelo seu relacionamento para que ele seja um relacionamento de santidade diante do Senhor. Eu li uma pesquisa recentemente, que 50% dos casais que têm relacionamento sexual no namoro, divorciam quando se casam. Viva um relacionamento de namoro santo diante de Deus. Quero dizer a você, jovem, solteiro, que não está namorando, ore, peça ao Senhor para preparar alguém para a sua vida. Essa tem sido uma das orações mais difíceis que eu tenho feito. Oh Deus, prepara 2 homens abençoados para minha menina. Por outro lado, tenho orado, oh Senhor, manda 2 meninas, bênção para os meninos. Mas nós precisamos orar por isso. Ore. Quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que tem enfrentado um período difícil no casamento, que parece que vai descambar em um divórcio, ou que você já está vivendo o divórcio. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus é poderoso para lhe perdoar e encher o seu coração de esperança. E Ele é poderoso também, até mesmo para restaurar a sua família. E eu quero dizer para você, minha irmã ou meu irmão, que já está assim com a idade avançada e que perdeu o esposo ou a esposa. Você é viúvo ou viúva, louve a Deus pelo tempo de casamento que você teve. E tenha certeza de algo. Essa semana eu ouvi algo extraordinário, aconselhando um irmão. Ele tem vivido dias difíceis. E ele me disse com lágrimas, pastor, por mais que eu esteja sendo abandonado pela minha esposa, a grande certeza que eu tenho na minha vida é que Cristo, o noivo, jamais me abandonará. Que Deus abençoe as nossas famílias, em nome de Jesus. E que os relacionamentos conjugais sejam instrumentos nas mãos dEle para a manifestação da sua glória entre os homens.